As lendas de Elbaf sempre falaram de um tesouro capaz de dobrar o destino do mundo. No coração da Montanha Proibida, o príncipe Loki caminha em direção ao seu destino final. O ar torna-se pesado enquanto ele se aproxima do altar do lendário Fruto do Diabo. De repente, o chão treme violentamente sob os pés do gigante rebelde. Uma sombra colossal se ergue das profundezas da terra, bloqueando o caminho de Loki. O guardião de Elbaf desperta após 1000 anos de silêncio absoluto. Loki solta uma risada selvagem, desafiando a própria divindade da montanha. Sem hesitar, o príncipe avança com um soco carregado de puro Aki do armamento. O impacto contra o peito de pedra do guardião cria uma onda de choque devastadora. No entanto, o monstro de pedra nem sequer recua um único centímetro. O machado gigante da criatura desce em um arco mortal de destruição. Loki esquiva-se por pouco, vendo o solo se transformar em pó atrás dele. Ele percebe que a força bruta não será suficiente para vencer este teste. O príncipe fecha os olhos, concentrando seu Aki do rei em um único ponto. Faíscas negras de relâmpago começam a dançar ao redor de seus punhos cerrados. Esta é a técnica proibida que ele aprendeu durante seu longo encarceramento. Com um grito que ecoa por toda Elbaf, ele lança um golpe direto no núcleo do guardião. A armadura ancestral começa a rachar, revelando engrenagens de ouro e luz. Loki vê vislumbres de uma tecnologia que não deveria existir nesta era. O guardião entra em colapso, ajoelhando-se diante do verdadeiro herdeiro do trono. O caminho para o fruto do diabo está finalmente livre de obstáculos. No topo do altar, uma fruta com padrões de chamas negras flutua suavemente. Loki estende a mão trêmula, sentindo o poder que emana daquela pequena fruta. Com isto, eu não serei apenas um rei, eu serei o fim de tudo. Ele sussurra. Ele morde a fruta com força, sentindo um sabor amargo e repugnante inundar sua boca. Uma agonia indescritível percorre cada fibra de seu corpo gigantesco. Seus músculos se expandem de forma antinatural enquanto sua pele escurece. Chifres de obsidiana brotam de sua testa, rasgando o ar com sua pressão. O poder da Akuma no Mi de Loki é a encarnação do próprio Ragnarok. Lá fora, os gigantes de Elbaf sentem uma presença aterrorizante vinda da montanha. O rei Harald, pai de Loki, observa a montanha com um olhar de profundo pesar. "O que você fez, meu filho?" murmura o velho rei para o vento gélido. Nas sombras do palácio, uma figura encapuzada observa a reação do rei. É um enviado de Mary Geoise, enviado para garantir que os planos de Imu sejam seguidos. De volta ao templo, Loki agora possui o controle absoluto sobre o Guardian. Ele percebe que o Guardião não é apenas pedra, mas uma arma de guerra do século perdido. Inscrições secretas começam a brilhar nas paredes, revelando a história de Joy Boy. Loki lê sobre uma aliança quebrada e uma traição que condenou sua raça. O ódio ferve em seu sangue enquanto ele entende a verdadeira natureza dos deuses de Mary Geoise. Ele ordena ao guardião que marche em direção ao Palácio Real. Mas algo está errado, pois o rei Harald já o espera nos portões com um exército. Os olhos do rei não são mais os mesmos, eles brilham com uma cor púrpura sinistra. Loki percebe tarde demais que seu pai está sob o controle direto de Imu. Harald levanta sua lança e o céu de Elbaf se abre em um vórtice de escuridão. A purificação deve começar, ecoou uma voz que não pertence a este mundo.
As palavras daquela voz misteriosa ainda vibram nas paredes gélidas das profundezas de Elbaf. Loki dá o primeiro passo em direção ao centro da Câmara Proibida. À sua frente, uma estrutura metálica colossal começa a emergir da escuridão absoluta. O príncipe dos gigantes percebe que aquilo não é obra da natureza ou de ferreiros comuns. Engrenagens do tamanho de casas giram silenciosamente, movidas por uma força invisível. Loki toca a superfície fria do metal e sente uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Símbolos esquecidos do século perdido começam a brilhar intensamente sob seus dedos. O chão treme violentamente enquanto o mecanismo desperta de seu sono milenar. Uma projeção holográfica instável se materializa no centro do salão. Loki vê imagens de uma guerra devastadora que aconteceu há 800 anos. Gigantes lutando ao lado de robôs colossais contra uma sombra que devora tudo. Ele percebe que o Aki não é apenas uma força espiritual, mas uma fonte de combustível. O segredo dos Cavaleiros Sagrados começa a ser revelado diante de seus olhos. Loki descobre que a linhagem real de Elbaf foi usada para alimentar essa tecnologia. Tubos orgânicos conectam-se a cápsulas de preservação vazias no fundo da sala. Então meu pai sempre soube que éramos apenas gado para o governo mundial, ele rosna. A máquina emite um som agudo, indicando que a análise de DNA de Loki foi concluída. Uma porta secreta se abre, revelando uma armadura dourada banhada em Aki concentrado. Loki sente o poder emanando daquela relíquia e estende a mão com desejo. Subitamente, um alarme ensurdecedor ecoa por toda a montanha. O teto começa a rachar sob a pressão de uma presença esmagadora vinda de cima. Loki reconhece a aura sombria que está descendo para confrontá-lo. Harold, o rei de Elbaf, atravessa a rocha sólida como se fosse papel. Mas os olhos de Harold estão brancos, sem qualquer sinal de consciência humana. Fios negros de Aki, como tentáculos, saem da nuca do rei e se perdem no teto. Pai, pare agora mesmo, grita Loki com toda a força de seus pulmões. Harold não responde, apenas levanta seu machado de guerra imenso. O ar ao redor do machado começa a distorcer devido à pressão do Aki. Loki entende que Imu está controlando seu pai como se fosse uma marionete de carne. O príncipe percebe que a única maneira de sobreviver é usando o poder que acaba de encontrar. Quando ele veste a peça peitoral, centenas de agulhas de metal perfuram sua pele. Um grito de dor pura ecoa pelas cavernas de Elbaf, abafando o som do maquinário. O Aki de Loki explode para fora, fundindo-se com a tecnologia ancestral. Seus músculos dobram de tamanho e runes de luz azul brilham através de suas veias. Harold desfere o primeiro golpe, cortando o ar com uma força devastadora. Loki se move com uma velocidade impossível para seu tamanho, esquivando-se por centímetros. Ele contra-ataca com um soco carregado de energia cinética pura. O rei cambaleia para trás, mas sua expressão permanece vazia e sem vida. O núcleo da máquina começa a acelerar, sugando o oxigênio do ambiente. Loki percebe que a máquina está prestes a realizar um salto temporal ou uma explosão cataclísmica. Se for para cair, eu levarei todos vocês comigo, grita o príncipe transformado. Harold solta um rugido não humano e seus olhos começam a sangrar Aki negro. Os fios que controlam o rei tornam-se mais grossos, revelando a silhueta de Imu no teto. Uma contagem regressiva em uma língua esquecida começa a ecoar pelos alto-falantes de pedra.
Loki vê o símbolo do reino antigo brilhar no peito de seu pai. O príncipe entende que o verdadeiro tesouro nacional de Elbaf não é a fruta, mas o sacrifício. A montanha inteira começa a se abrir, revelando Elbaf para o céu noturno. Harold agarra Loki pelo pescoço, levantando-o em direção ao núcleo instável. Obrigado por me libertar, sussurra Harold com uma voz que mal se ouve. Antes que Loki possa responder, o núcleo emite um flash final e o mundo inteiro desaparece no branco absoluto. O clarão branco se dissipa lentamente, revelando o caos que restou no centro do reino. No centro da cratera, a silhueta de Loki começa a se contorcer de forma desumana. Ossos estalam audivelmente enquanto seus músculos se expandem além do limite dos gigantes. Loki ruge para os céus, liberando uma onda de choque que racha o solo sagrado. O rei Harold observa a transformação com olhos vazios, empunhando sua espada gigante. As sombras de Imu serpenteiam pelo corpo do velho rei, forçando-o a assumir uma postura de ataque. Loki completa sua forma híbrida e avança como um borrão de fumaça negra e eletricidade. O primeiro impacto entre pai e filho faz as nuvens de Elbaf se dissiparem instantaneamente. Harold tenta desferir um golpe lateral, mas seus movimentos são travados pela vontade de Imu. Loki agarra a lâmina do rei com as mãos nuas, ignorando o sangue que escorre. Lágrimas de fúria queimam no rosto do príncipe enquanto ele encara o rosto possuído do pai. Loki sussurra uma promessa de libertação que apenas os ventos da montanha podem ouvir. Ele concentra todo o seu haki do conquistador em um único ponto de seu braço direito. O rei Harold consegue piscar por um segundo, sorrindo para o filho em um momento de clareza. Loki golpeia o peito do rei, não para matar, mas para purificar a alma do ancião. As sombras de Imu gritam enquanto são arrancadas violentamente da carne do gigante. Harold cai de joelhos, finalmente livre da influência maligna que o escravizava. Loki retorna à sua forma humana e corre para amparar o corpo debilitado do pai. O velho rei coloca sua mão gigante sobre o ombro do filho com uma suavidade inesperada. Harold diz que Elbaf agora tem o líder que sempre mereceu ter. Ele pede desculpas por não ter sido forte o suficiente para resistir ao Deus do mundo. Loki abraça o rosto do pai, garantindo que o sacrifício dele não será esquecido. Com um último suspiro, o grande rei Harold fecha os olhos para o sono eterno. O silêncio domina o campo de batalha enquanto o herdeiro chora a perda do seu mestre. Loki se levanta, limpando o sangue e as lágrimas de seu rosto cansado. Ele apanha a coroa caída de Harold, segurando-a contra o sol nascente. O novo rei jura que Elbaf será a vanguarda da guerra contra o governo mundial. Guerreiros gigantes começam a surgir das ruínas, ajoelhando-se perante seu novo soberano. Longe dali, em Mary Geoise, Imu sente a conexão com Elbaf ser cortada permanentemente. O olhar do soberano do mundo se volta para o mapa de Elbaf com ódio renovado. Em Elbaf, o sol finalmente ilumina toda a extensão da árvore do mundo, Adam. A tecnologia do século perdido agora está sob a proteção de mãos seguras. Loki sabe que o verdadeiro teste para o seu povo está apenas começando. Ele ordena que os navios de guerra de Elbaf sejam preparados para a jornada final. A bandeira de Loki é hasteada, mostrando um sol nascente sobre duas espadas cruzadas. As cinzas de Harold são espalhadas pelos picos nevados da ilha. O capítulo encerra com o grito de guerra uníssono de todos os gigantes da ilha. Loki olha para o céu, sentindo que a paz finalmente voltou ao coração de Elbaf.
A história de Elbaf se torna uma lenda que inspirará as gerações futuras na luta pela liberdade. O herdeiro está pronto para enfrentar o destino, custe o que custar.